O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinais nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele havia dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Podemos sentar e vamos hoje refletir um pouco sobre estas leituras, esta festa. Depois, na segunda parte, vamos escutar o testemunho concreto de uma pessoa que, como todos vocês, escolheu de se tornar templo de Deus no seu corpo e na sua alma. Mas vamos antes compreender o que a palavra fala para nós. Se fala de um templo maravilhoso que de baixo sai água. Toda vez que eu escuto esta leitura, me lembro da Casa Nova Guadalupe, porque na Casa Nova Guadalupe, para quem não sabe, estou falando agora, tem como um rio que passa embaixo. Então nós não teremos problema de água nesta casa, porque estamos pegando esta água e guardando. Vai ser pelo menos 100 mil litros de água por dia que está saindo. E vai ser uma coisa muito boa. Deus sabe quanto é cara a água em São Paulo, então Ele providenciou já esta água para nós. Mas o que significa este rio de água viva? Significa que tudo o que é feito com Deus é abençoado. Tudo o que tem raízes em Deus floresce, cresce, se multiplica. Tudo o que vem de Deus transmite a força, o vigor de Deus. As árvores que estão à direita e à esquerda do rio produzem folhas e frutos 12 meses por ano. Sabemos bem como é abençoada esta água e como todo mundo queria esta água. Quem se mergulha nesta água, que é a palavra de Deus, que é a vida de Deus, que é a comunhão, o templo de Deus que somos nós, como família de Deus. Quem se mergulha nesta água fica curado. E não é por acaso que aqui estamos no sítio no Senhor de Fátima, onde tem tantas pessoas, tantas mulheres buscando Deus, buscando a comunhão com Deus. Então, vocês procuram o templo de Deus e este sítio se torna um templo de Deus. Quem entra aqui, ele respira um outro ar. Ele sente que a vida que conduz aqui é uma vida diferente. Um dia veio visitar
as nossas casas, lá em São Miguel Arcanjo, o pai de um acolhido que era do Pará, imagina, do Pará. Então ele desceu, entrou no portão de manhã cedo e escutava as casas rezar o terço. Então aqui estava o mistério do terço, depois ia um pouco mais para frente, era um outro mistério, depois tinha um louvor aqui, um louvor lá. Imagina São Miguel Arcanjo, 20 casas, era 20 louvores diferentes, né? E quando chegou até embaixo, até a administração, que eu estava lá, falou assim: nossa, aqui parece estar no céu, aqui reza o terço, aqui canta um louvor, aqui canta aleluia, acho que estou no paraíso. Ele deu esta interpretação, não é? Porém, é verdade que as nossas casas, sobretudo em alguns momentos do dia, parecem igreja, hein? Reza aqui, reza lá, reza em todo canto. Como é bonito isso. É isso que dá força e dá vigor. Por isso que acontece a restauração. Este rio de água viva cura, entende? Cura a nossa vida. E quem se deixa encharcar por esta água, se mergulha na água, se deixa encharcar, não como uma pedra fria, que não penetra nada, mas se deixa encharcar como uma esponja, então ele terá a vida de Deus brotando nele. É isso que acontece na Missão Belém. Entende? Nós temos a metodologia, claro que é nossa, mas a metodologia está a serviço de Deus, está a serviço da comunhão. As fichas, o que são? Avaliação, autoavaliação, diálogo, espelho. Não é um momento de comunhão? Não é um momento de diálogo fraterno, para quem quiser entender? E nesse diálogo, Jesus vive no nosso meio. Onde 2 ou 3 estão unidos no meu nome, eu estou no meio deles. Toda vez que acontece um diálogo, Jesus se torna presente e faz os seus milagres. E de repente, uma pessoa caída ressuscita, recupera a força. Isso acontece sempre. Este rio é abençoado. Bem que o mundo lá fora queria isso. Se luta com a psicologia, se luta com a medicina, mas este rio traz curas. Este rio traz saúde, sem desprezar medicina, sem desprezar nada, mas aqui é a força da vida. Quem se alimenta deste pão viverá para sempre, fala Jesus. Quem se alimenta deste pão viverá para sempre, e quem bebe desta água não morrerá nunca. Entende? Será fortalecido, esta água do Espírito Santo será fortalecido para sempre. É bonito pensar que o templo de Deus é a nossa comunhão, a nossa família. Onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. É onde está Jesus, não é um templo. Jesus não está no sacrário quando a gente vai na igreja, mas a igreja somos nós, e nós somos o sacrário de Jesus. Isso que é bonito, isso que dá sentido à nossa vida fraterna, isso que afasta de nós todos aqueles perrengues e perrecos que caracteriza as nossas casas. Às vezes o perrengue não é de Deus, nem o perreco não é digno de Deus. Então nós vamos afastando tudo o que não é de Deus. Isso que é bonito, gente. Então espero que nós possamos refletir e tornar a nossa casa digna de Deus. A nossa casa digna de Deus. A nossa família digna de Deus. E quem vem não sabe porquê, mas se encontra bem. Quem vem não queria ir embora, porque se sente bem. Este é Deus que faz sentir a sua vida nova. Depois, se existe Deus no nosso meio, se existe Jesus no nosso meio, então tem sentido também a igreja de tijolos. Hoje é a festa da primeira igreja do mundo, feita de pedras. Mas esta igreja não teria sentido se não tivesse a igreja feita de pessoas. Por 3 séculos,
Primeiro século, segundo século, terceiro século, não tinha igreja. Não existia igreja de pedra. A igreja era feita pelos cristãos que se reuniam nas casas privadas deles. Depois veio esta igreja. Bonito, é bonito, claramente. Porém, é bonito somente se esta igreja é o sinal da igreja da nossa família, da igreja do nosso coração, a igreja do nosso corpo. Olha o que Jesus fala no Evangelho: destruí este templo e eu reconstruirei em 3 dias. Ele falava do templo do seu corpo, mas não é só o corpo de Jesus que é templo, também o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E vocês sabem muito bem disso. Tanto que quando este rio de água viva vem, então sara, purifica o templo interior de todas as drogas, todas as besteiras, todos os pecados da vida e dá uma vida nova, maravilhosa vida nova. É isso que eu convidaria todos a refletir, a pensar. E queria hoje partilhar também um testemunho que a Tati deu rapidamente no dia do Crisma, mas eu acho que ela pode também agora contar com um pouco mais de detalhes. Ela recebeu o Crisma e então contou para o bispo que estava lá, Dom Cícero, contou o seu testemunho. Nunca foi uma santa, mas ela está a caminho de santidade, como todos nós aqui. Então eu gostaria que ela pudesse falar como é que Deus entrou, esta água viva entrou no coração dela, purificou todo o passado. Assim, tem que falar, mesmo que brevemente, do passado, tanto é igual para todo mundo o nosso passado, não tem nenhuma diferença. Porém, para entender o que Deus fez e como Deus entrou, como esta água viva encharcou a tua vida, como é que é a tua vida hoje? Conta um pouco. Oi, meninas. Meu nome é Tatiane, para quem não me Olha conhece. que estão te escutando também as casas de acolhida dos homens dos sítios de São Miguel Arcanjo. Todo mundo está te escutando. Amém. Meu nome é Tatiane, para quem não me conhece. Eu tenho 37 anos, né? Eu tive uma infância não muito boa, né? Porque eu fui criada pela minha bisavó, porque a minha mãe era usuária de crack, então não podia me criar, né? Ficava mais na rua do que dentro de casa. E meu pai era alcoólatra. A minha mãe abandonou meu pai para poder ficar na rua fumando crack. Aí meu pai se enfiou na cachaça devido ao abandono da minha mãe depois de 1 mês de casado. Eu fui criada dentro da igreja católica, onde eu fiz metade dos meus sacramentos. Me batizei e fiz a minha primeira comunhão. Depois eu parei de frequentar a igreja, né? Com meus 12 anos, parei de frequentar, né? Aí já ficava mais na rua com a molecada, brincando, tudo e tal. Até que eu conheci o pai da minha filha. Eu conheci o pai da minha filha, eu tinha 11 anos de idade, né? Aí eu engravidei com 14, meu primeiro filho, só que eu perdi, né? Foi um aborto espontâneo, porque meu útero era infantil. Depois eu engravidei com 16 anos novamente, né? Onde eu tenho hoje a minha filha, que mora com o pai dela, que também se restaurou na Missão Belém, né? Ela tem 21 anos, agora está grávida, eu vou ser vó, né? Nasce agora em fevereiro, né? E eu tive uma vida assim, depois daí foi decaindo tudo, né? Aí eu comecei a conhecer o mundo afora, né? Comecei a conhecer balada, tudo. Já comecei a me envolvendo no tráfico, né? Comecei a trabalhar no tráfico, porque era bonitinha, então não chamava tanta atenção de polícia. Então, para os traficantes era, né, uma boa opção, porque passava batido pelos polícias, né? Porque eu não traficava droga em si, eu buscava droga em outros lugares para abastecer as bocas de fumo, né? Aí, nessa daí uma curiosidade minha, por uma certa curiosidade, eu fui e experimentei o crack. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, porque daí por diante eu vi a minha vida só cair, né? Só ir por água abaixo, né? A minha mãe já tinha, graças a Deus, se levantado, né? Tinha se levantado do crack, já parado fazia um tempo com o crack, mas eu não tive apoio da minha mãe. Minha mãe, por muitas vezes, me desejou a morte, né? Muitas vezes se perguntou, tanta gente inocente morre e essas pragas que eu pus no mundo fica aqui me perturbando, né? Minha mãe falava muito isso, né? Então eu fui para a rua, fui para Cracolândia.
né, desde 2011. Fui para a Cracolândia, porque aí ela morreu. E eu tive que entregar minha filha. Eu fui parar na Cracolândia. Lá eu, né, conheci tudo que tinha que conhecer. Conheci pessoas que judiaram muito de mim, judiaram mesmo. Eu cheguei muitas vezes, por diversas vezes, para ir em hospital por agressões de homens, né? Teve uma vez também, né, minha segunda caminhada aqui na Missão Belém, eu vim com um politraumatismo, com o músculo descolado do rosto e com o meu pé aberto de uma marretada que eu levei, né? Fiquei um mês e voltei para a rua para fumar crack novamente, né? Só o que eu passei não bastou, tinha que sofrer mais um pouco. E assim foi indo, né? Sofrimento atrás de sofrimento. Eu me deparei com tudo que tinha que me deparar, com tudo que eu tinha que fazer para conseguir uma pedra do tráfico, tanto do tráfico até o fundo do poço mesmo, para conseguir fumar um crack, né? E foi só decaindo a minha vida, né? Só se afundando ainda mais. Eu não tinha ajuda de ninguém. As únicas pessoas que sempre abriu a porta para mim foi a Missão Belém. Só que aí eu ficava um tempo boa e voltava para a rua para usar droga novamente, né? Porque eu ficava aqui só por ficar, né? Eu não tinha tanto profundidade com Deus. Não me aprofundei como tinha que se aprofundar com o Senhor, né? Não me entreguei totalmente. Então, estava por ficar e a primeira oportunidade que eu tinha, eu voltava para a rua para fumar crack, né? E assim foi indo, né? Aí teve a última vez, eu tive que pular de cima de uma ponte para mim não morrer, né? Que eu fui muito agredida por um ex-companheiro meu, né? Eu cheguei aqui com o pé deslocado e com as costelas fraturadas, né? Porque eu pulei e aí eu fraturei o pé também devido ao meu que eu pulei de cima da ponte lá na Praça Roosevelt, né? Eu tive que pular de cima para mim não morrer na mão dele, porque a polícia não fazia nada, nem para separar nem nada. Então eu tive que me jogar lá de cima da ponte para conseguir. Aí eu fiquei 3 dias dentro de uma barraca de um amigo meu, com meu pé sem colocar pô no chão. E eu já queria voltar para cá. Só que eu não tinha como, porque meu pé eu não conseguia andar. Aí, numa segunda-feira, assim, eu peguei e falei assim, vou ver se eu consigo tomar um café da manhã, arrumar um café da manhã para mim comer. E saí da República e vim pelo centro fora. Quando eu vi, eu já estava lá na Praça da Sé. Eu falei, eu já estou aqui, eu vou lá para a Missão Belém. Mesmo mancando tudo, eu já estou aqui, já vou aproveitar e vou para a Missão Belém. E hoje eu estou aqui, né? Consegui fazer meu sacramento. Essa semana agora aqui entrou e completo meus 6 meses, né? E é uma graça de Deus, assim, né? Porque hoje eu consigo, graças a Débora, né? Porque eu tive uma crise quando eu estava com 2 meses, que eu queria muito ir para a rua fumar crack. E eu chorava para ela, desesperada, para ela e para a Suelen, que eu queria muito ir para a rua fumar crack, eu queria muito ir embora. E elas não deixaram, né? E eu não conseguia entender porque eu não conseguia deixar de amar o crack para conseguir amar Deus. E aí foi que a Débora me falou que a oração ajuda todas as coisas, né? E através da oração eu consegui levar muitas pessoas comigo, né? Quando eu morava na casa Maria Madalena, eu levava a Jandira, me acompanhava nas orações de madrugada, a Valéria, a Jéssica, né? Hoje tem a Jéssica e a Stephanie que vão comigo durante a tarde, né? Eu sempre estou convidando pessoas para ir rezar comigo, né? Aí tem agora a mãe de casa nova, da onde eu estou, que vai também, eu convido ela para ir para a capela comigo, né? Hoje eu levo todas as meninas comigo, assim, para orar, porque a oração me ajudou a estar aqui. A oração me ajudou a ser quem eu sou hoje, né? Liberta do crack. Então, se eu conseguir, elas também conseguem, né? Então, com o meu esforço e com a ajuda delas, eu estou conseguindo caminhar. Olha que coisa bonita, ela falava, a oração me tirou do crack. Eu ia para a capela e levava elas também. Se lembra? Não, eu vou. O todos templo, os dias levo comigo. Daqui a um pouco eu te pergunto o que você sente na capela. Porém, queria unir a festa de hoje, o templo de Deus. É a capela onde está Deus, que sai a água viva. O que você encontra na capela que te ajuda? Deus. Explica. Eu encontro Deus, né? Eu encontro a paz, eu encontro a calma. Não só na capela, né? Mas qualquer canto que eu esteja, eu sinto Deus, né? Eu fico também na farmácia, eu ajudo a Sueli na farmácia, na manipulação. E ali eu fico muito em paz com Deus, né? Eu fico ali escutando meus louvores, louvando a Deus, né? Orando também, né? Falando sempre com Deus, conversando sempre com Deus, assim, né?
E aí, nos meus tempos livres, eu estou sempre na capela, convido as meninas sempre para irem comigo. Quando elas não podem ir, eu vou sozinha, mas eu estou sempre ali em oração, nas madrugadas também. Né? Hoje, a mãe da casa, né, que eu estou nova, que senta comigo na madrugada para orar, né? Eu acordo 3 horas da manhã, nós senta, rezo na sala. De tarde eu também rezo na capela. Hoje de manhã rezo na capela. Porque se eu não orar, não adianta, eu não vou conseguir. Entendeu? Então tudo na minha vida gira em torno da oração. Olha que coisa bonita, ela sintetizou bastante, porém, assim, filha de uma pessoa que usava crack, se encontrou sozinha, abandonada, conheceu o mundo, a Cracolândia, e voltou aqui na missão, teve várias caminhadas, porém, ela sentia que não se deixava tocar por Deus. O que fez a diferença desta vez? Como é que Deus encharcou a tua vida? A minha vontade de deixar de fumar crack. Que eu queria ser feliz. Porque eu sempre falava para Deus que a única coisa que eu queria na minha vida era ser feliz. E com o crack eu não era feliz, né? Era só uma felicidade momentânea. Porque depois eu estava sozinha. Ficava eu, a ponte como teto e o chão como colchão. Né? Sempre sobrava só nós três. Não tinha mais ninguém comigo, não tinha mais a droga, não tinha mais nada. Era eu, o teto e o chão. Né? Muitas vezes num papelão, porque não tinha um colchão para dormir. Né? Muitas vezes com uma blusa de frio, porque não tinha um cobertor para me cobrir. Né? E o teto meu era, né, da rua, era a ponte, era o meu teto. Né? Hoje, com a graça de Deus, Deus teve misericórdia da minha vida e me deu a oportunidade de ter uma casa, de ter uma família, de ter pessoas que me acompanham, pessoas que me ajudam, né? Que foi os anjos na terra que Deus colocou para me ajudar, né? A mãe que eu não tive, hoje eu tenho a Débora, né? Falo que ela é a mãe que eu nunca tive na vida, que me aconselha, conversa muito comigo. Aí tem a Suelen também, né? Na farmácia, que ela é minha conselheira também, né? E tem muitas meninas assim que me ajudam, né? Então hoje, com a força que eu tenho, que elas e Deus me dá, eu consigo ajudar as outras pessoas, né? E eu não tinha amor por ninguém, eu cheguei aqui totalmente rebelde, com totalmente problema com o amor, né? Como que eu vou amar uma pessoa que nunca foi amada na vida? Uma pessoa que todas as pessoas que eu procurei o amor judiou de mim, né? E hoje, através de Deus, com o amor de Deus, assim, eu me abri à vontade de Deus e me abri para o amor do Senhor, né? Eu consigo hoje passar amor para as meninas, para as vozinhas, né? Todo dia eu vou na casa entregar os remédios, assim. Eu brinco, me divirto com as vozinhas, assim, né? É muito bom. Quando eu fiquei 3 dias no retiro, quando eu desci, elas me receberam numa festa, numa alegria, assim, né? Então eu fiquei muito feliz, assim, né? De ver o carinho delas, né? A retribuição do meu amor através do carinho, do sorriso de cada uma delas, né? Aí hoje, com a graça de Deus, eu posso dizer que eu tenho um amor no coração, né? Eu não sou uma pessoa gelada, uma pessoa fria, um coração gelado. Hoje eu tenho um coração cheio de amor, né? Para ajudar o meu próximo, que é assim que eu consigo, através de Deus. Obrigado, Tati. Obrigada. Você fala muito bem. Obrigado. Percebe o que esta água viva faz no coração? Né? Esta água viva faz o que ninguém conseguiu fazer na vida dela. Ninguém. Acho que não precisa de muita palavra, né? Na Cracolândia tem de tudo, tem polícia, tem traficante, tem namorado, entre aspas. Né? Ninguém consegue te tirar daquele buraco, mas Deus consegue. Né? Isso é importante ter esta consciência. Seria bonito que todos vocês, que também as pessoas novas que chegaram aqui, quem que está na triagem aqui, levante a mão, por favor. Olha aí a nossa turma da triagem, bem-vindos. Então, e também todo mundo que escuta, a mãe da casa não, só que, é claro, mas eu queria ver quem é que chegou há pouco tempo. Então, quem chegou há pouco tempo, de repente, pensa, vou ficar aí na Missão Belém, vou engordar um pouco, vou tomar um banho, e assim, vai ser bom para mim, entende? Mas não é só isso. Deus quer te dar um alimento muito mais forte, como foi para a nossa Tatiane, entende? Como um alimento muito mais forte que restaura a tua vida, restaura o teu templo,
interiore. Você agora, como a Tatiana, é um templo vivo de Deus. Como é bonito isso. É um milagre que todo dia a gente vê entre lutas. A nossa vida também é uma luta, não é claro? Porém, quando você vê isso, você entende, vale a pena. Deus está presente e Deus age. Amém.